Ainda Mateus capítulo 5, versículo 1, vamos ao texto. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Jesus sentou-se. Vimos no programa anterior, citando São Jerônimo, o primeiro significado de Jesus ter se sentado, de Jesus ter pregado na montanha, não em pé, mas sentado. Agora vamos ver a segunda interpretação na lavra de Santo Agostinho e depois de um grande escritor da igreja dos séculos VIII e IX, Rábano Mauro, o significado de Jesus sentou-se. Primeiro, Santo Agostinho. O Senhor ensina sentado, o que mostra a dignidade própria do magistério. Jesus é chamado de mestre várias vezes por várias pessoas nos 4 evangelhos. E Jesus não se envergonha disso, nem Jesus rejeita esse título. Jesus não evita esse título. Ele é de fato mestre. Sentado. A dignidade do magistério de Jesus. É o Senhor quem está ensinando. Quando o mestre se senta, claro, na escola, na faculdade, às vezes o professor precisa se levantar para ir na lousa ou caminha aqui e acolá. Isso faz parte da didática do professor, interagir caminhando, chega perto do aluno, etc. São várias possibilidades da localização do professor, o espaço físico, como ele se comporta nesse espaço onde ele está dando aula. Mas, ordinariamente, é sentado. É a posição, digamos assim, hierática. Hierática. Isto é, aquela posição sagrada, aquela posição oficial. A cadeira dele é aquela. É de lá que ele ensina. É de lá que ele transmite os conhecimentos. É de lá onde ele solenemente traduz, transmite para cada um de nós os ensinamentos. O público, a plateia, se nós quisermos, os ouvintes, os presentes, os circunstantes, lançam o seu olhar para aquela referência, a cadeira. Sim, você pode até perguntar se Jesus sentou num monte de mato, cadeira mesmo no sentido dessa daqui ou de outra que nós fazemos, ou daquelas que tinham de tamborete. Imaginar que numa montanha Jesus se sentou numa cadeira como nós entendemos hoje, eu não percorreria por aí. Minha opinião, eu acho que Jesus ou sentou na relva, ou então numa pedra, ou num lugar um pouco alto para que a multidão pudesse vê-lo. Portanto, um lugar sólido, uma rocha, uma pedra. Imaginar, talvez, sentado numa árvore, eu não imaginaria. Eu opinaria Jesus sentado num local de um certo relevo, uma rocha, por exemplo, uma pedra. É bem plausível, ele está no mato, ele está na montanha. E o lugar onde ele escolheu para se sentar é um lugar onde ele pudesse ser visto pelas multidões. E quando se fala de multidões, por favor, não estamos aqui diante de, não imagino, uma multidão de 300, 400 pessoas. Isso não é multidão para mim, na minha opinião, mas respeito quem pensa que Jesus pregou somente de 400 ou 500 pessoas. Jesus pregou diante de multidões que acorriam a ele, diz o texto. Dizem os textos, porque são vários versículos. Portanto, é a dignidade do magistério. O mestre Jesus está sentado. Posição solene, posição que exige da parte da plateia, da parte do público, da parte da multidão, todo respeito, toda atenção, a imensa veneração. O mestre está a ensinar. Jesus sentou-se. O mestre está pontificando no ensino.